Olá, seja bem-vindo ao novo Câmera da Juliana. É isso aí, o programa de hoje ele tá todo dedicado aí à cultura. Aqui no estúdio, né? Tá cultural. Aqui no estúdio a gente recebeu a Giovana Bacarin, que ela é ex-aluna do MBA Espesal, que acabou de lançar um livro. Temos uma matéria muito legal sobre música e o Tips Literatura, que hoje vem com um tema polêmico. É, polêmico e meio sanguinário. Casos de Família, eu vou falar não do programa, mas do livro Casos de Família, que fala sobre a história da família Richthofen. E também da história da família Nardoni. Exatamente. Mas vamos ver a matéria? Vamos ver a matéria primeiro. Assistir. E o BG de hoje está muito especial. A gente vai conversar com uma artista para saber um pouco sobre a importância da música como uma terapia. Estamos aqui com a Cecília, que é pianista, e vai conversar um pouco com a gente sobre a carreira dela e também a importância da música hoje no dia a dia. Cecília, como começou esse seu interesse pela música? Bom, eu posso dizer que eu nasci pianista. A minha mãe, professora de piano, e meu pai tocava bandolim. Nasci nessa família e já aos 3 anos já demonstrava muita vontade de tocar piano. Com 4 anos já iniciei, fiz meu primeiro recital. Você sempre teve esse desejo de ter a música como profissão? Sim, sempre tive, né? Mesmo na infância, frequentei vários cursos, depois estudei meu lado de estudante mesmo, né? Colégio, mas eu sou economista também. Olha né? só! Cecília, você acredita que ter a música como profissão é um dom ou isso pode ser lapidado na pessoa? Pode ser lapidado, sim. Se você tem o dom, é mais fácil, né? É mais rápido. Mas se você tem aquela vontade de realmente estar nessa evolução musical, porque realmente, gente, é como se fosse muita emoção que a gente passa na hora que estamos executando alguma música, né? Então isso pode ser lapidado e pode evoluir a ser um excelente musicista. A música ela pode ajudar a focar no trabalho, nos estudos? Sim, porque a música, a primeira coisa que você precisa ter para ser um excelente musicista é disciplina. Se nós não tivermos a disciplina no estudo, a gente não evolui, né? Depois, dado a isso, é a concentração. A concentração dobra. Existe algum estilo musical que possa ajudar? Olha, eu preciso trabalhar, eu preciso focar, vou ouvir certo tipo de música? Existe. Tanto que existe, acho que você já ouviu falar isso. Em algumas fazendas, eles andaram colocando música clássica para que as vacas pudessem dar mais leite. E foi verídico isso, né? Então eu digo assim, o melhor estilo para que você possa desenvolver aquela concentração no seu trabalho é a música clássica, realmente. Porque a harmonia dela, o modo como ela é trabalhada, tudo isso nos traz assim pensamentos positivos, pensamentos grandiosos e que nos ajuda muitas vezes naquilo que você está focando e naquilo que você está esperando do seu trabalho, né? Então eu digo, a música clássica ajuda bastante. Hoje os jovens eles procuram mais a música popular, né? Acho válida, tem músicas populares aí, como músicas do Chico Buarque, Vinícius de Moraes, né? Todos esses tiveram um trabalho com música clássica, porque a música clássica ela traz uma base muito grande para a música popular, né? Brasileira ou não. E digo assim, até as crianças elas podem lucrar com isso.
se você coloca o folclore brasileiro, que o que é o folclore brasileiro? Nada mais é que a música que era criada por crianças que estavam brincando de cirandas, né? E o Villa-Lobos foi um compositor que muito utilizou desses temas das crianças. Ele transformou tudo em cirandas, né? Então nós temos Vamos Todos Cirandar, Vamos Ter Garibaldi Foi à Missa. Músicas que marcou a infância de toda criança, exatamente. Né? E assim, mas isso ficou no passado? Não ficou, não. Tanto que tem a Galinha Pintadinha aí, que acabou de gravar, não é mesmo? E ela traz realmente esse folclore infantil, que são as músicas de rua, né? Então, nós temos músicas para todos, né? A gente vê que os idosos, eu trabalho também com um grupo de terceira idade, eles gostam mais de ouvir músicas mais românticas, não é verdade? Mais valsas. Então eu digo assim, tem para todos os gostos e para toda idade. A música, ela é uma terapia, né? É uma terapia. É uma terapia porque até agora, você está dizendo já terapia, então eu vou focar no hospital. O que nós temos feito? Nós temos feito realmente concertos lá dentro dos hospitais, né? Concertos, eu disse, apresentações, não é mesmo? Porque isso traz um carinho e um calor muito humano para a pessoa, né? A música, ela tem o poder de elevar o pensamento. É muito bom. E a gente finaliza essa matéria hoje ouvindo aqui uma peça da Cecília. E nossa convidada de hoje, ela é jornalista, ex-aluna do MBA USP-EXALC. Que é sempre um prazer receber aqui, Muito né? bom receber. E está lançando seu livro Empreenda com Menos. Por favor, recebam aqui Giovana Baccarin. Bem-vinda, Muito Gi. bem-vinda. Oi, Ju. Oi, Arthur. Fica à vontade, sente o aí. sofá é seu. Você é ex-aluna aqui do nosso MBA, né? Isso, ex-aluna. É do presencial ou à distância? Estou à distância. Estou à distância. E gostou da experiência? Gostei muito. Inclusive, gostei do formato à distância, porque apesar de eu estar aqui em Piracicaba, os horários, né? Então, foi bem legal fazer esse formato. Ver a hora que quiser, né? Ver quantas vezes quiser. Está lançando seu livro. Deixa eu até pegar o livro aqui, que eu achei muito bonito. Empreenda com Menos. Crie sua empresa com menos recursos, riscos e incertezas. Muito E é um bom, livro da que veio editora pra Alta também Books. no momento, né, Gi? É verdade. Bem no momento que a gente está vivendo. É verdade, no meio dessa crise, mais do que nunca, a pessoa precisa tomar cuidado com o tamanho do investimento que ela faz. O jornalista gosta de escrever, né? E nunca escreve pouco. Mas como veio a ideia realmente de escrever um livro, que é um processo longo e muito trabalhoso, né? Nossa, e a gente só percebe quão trabalhoso é a hora que começa a fazer Você mesmo, tinha essa né? ideia que era trabalho, que era tipo... Você achou que era tranquilão? Eu não tinha ideia do quão trabalhoso era, do tanto de tempo e assim, de quantas partes, né, quantos cuidados você precisa ter, não tinha essa ideia. Mas a coisa do livro surgiu no meio de 2014, mais ou menos. Foi quando eu comecei a perceber essa questão de como o micro e pequeno empreendedor usar os conhecimentos das startups, né, nas micro e pequenas empresas, podia minimizar esse risco, podia diminuir esse investimento e aumentar as chances de sucesso. Foi quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a dar algumas palestras sobre o tema. E é lógico, eu estava, né, no começo, e aí a editora Alta Books assistiu, uma pessoa lá assistiu essa palestra, e aí veio o convite para escrever o livro. Então não foi algo planejado, assim, eu vou escrever um livro, dar Não palestra foi- aqui. É um Não. sonho antigo. Porque, geralmente, sonho antigo, acho porque que geralmente foi. todo mundo tem um sonho. Viajar o mundo inteiro, andar de balão, escrever um livro. É geralmente isso. É verdade. Você tinha sonho antigo, mas surgiu do Tinha. nada, assim. Eu até tinha esse sonho e eu acho que, quando eu era assim, mais nova, eu pensava em ficção, né? O jornalista às vezes vai, né, para esse caminho da ficção. Eu lembro que no colégio a gente teve uma publicação, quando eu tinha uns 7 anos de idade, de todos os alunos do colégio, essas coisas. Então, assim, tinha esse sonho.
mas acabou sendo na não ficção, né? Numa coisa que não necessariamente era o que eu planejava, mas aí deu muito certo, acabou dando muito certo. Como foi o processo criativo? Foi tranquilo? Como foi? Então, esse processo criativo é muito complexo, né? No começo eu achava que eu ia fazer de uma determinada forma, então eu me programava, eu tenho o meu escritório home office, eu me programava para escrever todos os dias de manhã, todas aquelas rotinas bonitinhas de produtividade, né? A criatividade não acompanha, né? Não obedece, né? E aí o tempo estava andando, então eu me retirei para escrever. E aí fui para um lugar sem Wi-Fi, sem ninguém em volta, sem televisão, e fiz uma imersão, não foi suficiente, depois de um tempo fiz uma nova imersão, e assim, a maioria do livro foi escrita dessa forma. Mas você tinha que fazer pesquisa, assim, antes? Então, a pesquisa eu conseguia fazer, né, assim, aqui, né, então assim, eu já tinha muita coisa encaminhada, e aí eu ia fazendo as leituras e tal. É complicado, né, você colocar aquilo que tá na sua cabeça no papel, mesmo porque você já domina de certa forma o assunto, então às vezes você lê e relê pra você, tá ok, tá entendendo tudo. Tem que ter essa preocupação, que é uma coisa que é muito importante para mim, em assim, simplificar, em falar com quem é leigo, com quem não entende daquele assunto. O livro tem uma linguagem bem fácil mesmo. E isso foi muito proposital. E como foi esse processo de transição, assim, de você realmente, assim, se interessar, começar a dar palestra, escrever o livro, você que veio de uma área de humanas, que é jornalista, assim, e realmente... Como foi esse processo de realmente se interessar pelo assunto, fazer um MBA de gestão de negócio que é bem exato, tem matérias bem exatas, assim, como foi isso? Mais ou menos, de 2009 para 2010, eu fiz uma migração para essa área de empreender, né? Assim, na verdade, minha família é toda empreendedora. Eu sou filha, neta e bisneta de empreendedores. Sangue, no DNA. É quase que inevitável, né? É uma sina quase, né? Você vai ter que alguma hora... E eu comecei a trabalhar com comunicação e eu tinha uma agência, era uma agência em rede, a gente trabalhava com vários profissionais. E aí, nesse trabalho, eu percebia que eu estava dando consultoria. E foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente, era sempre micro e pequeno empreendedor. E aí, a hora que eu percebi que, na verdade, o meu papel era mais a consultoria e os designers e tal eram essa rede... Então, eu acabei migrando para isso. E o livro é um jeito de empreender também, né? Mas eu acredito que no Brasil hoje seja difícil, ainda mais com essa parte de cultura. A gente sempre comenta um pouco sobre... Como foi, assim, o processo, mas a parte de você empreendedora quanto a escrever o livro? Você diz assim, o livro enquanto um empreendimento. Isso. Então, é até interessante, porque hoje em dia parece que o mercado ele até permite autopublicação muito mais, né? A gente vê esse movimento acontecendo muito nos Estados Unidos e acontecendo aqui. Eu tenho alguns amigos que já fizeram, né, esse movimento. Mas aí eu fiz esse trabalho com a editora e durante esse processo a própria editora foi me pontuando como estava o mercado. Mas assim... O livro é como se fosse uma empresa paralela que eu estava tendo. tinha que fazer as duas coisas caminharem ao mesmo tempo, né? A gente vai falar um pouco do livro aqui, mas antes de falar desse livro incrível aqui, vamos para o segundo bloco da sua aula. A gente volta no próximo intervalo com o que está passando nesse livro muito bonito aqui. Fique aí. E agora que a gente voltou aqui para a segunda parte da entrevista, aliás, antes da gente voltar para a segunda parte da entrevista, eu tenho um recado. Esse livro lindo aqui da Gi, ó, tá sendo sorteado lá no My Class. Então você que é aluno do MBA Espesal, que entra lá, vê o post que a Camila fez, siga as regrinhas e você pode concorrer e levar para casa, né, Gi? No intervalo a gente tava falando sobre essa capa aqui, vejam. Linda, 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 linda. E você falou que tem um porquê, né? Tem um motivo muito legal. Quando a gente estava fazendo, o livro... A metodologia, ela fala muito dessa coisa assim, de você começar com o mínimo viável e construir a partir disso organicamente, né? Então, quando o designer da editora, o Aurélio, trouxe essa ideia da capa, eu achei a metáfora tão legal, porque é um monociclo, né? Uhum. Então, assim, realmente não precisa da bicicleta inteira, vamos começar com o monociclo, né? Então, a hora que ele trouxe foi tipo, essa capa. E as ilustrações também um empreendimento em casal, né? Isso! Foi uma parceria muito legal. Meu marido, ele é artista visual e, no geral, ele pinta quadros, mas eu convenci, né, ele a fazer as ilustrações para mim do livro.
que é uma técnica um pouco diferente, né? Então, mas o livro é todo ilustrado por ele. Me fala, como é dividido o livro, as etapas? Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira, o foco é no empreendedor. Porque a metodologia, a ideia é que você teste a ideia do negócio, que você teste você mesmo enquanto empreendedor e o mercado. A hora que você tiver feito isso, você consegue começar com esse mínimo viável. Então, o livro foca primeiro no empreendedor, né, nessa pessoa, né, entender. Depois é a metodologia em si, o passo a passo, porque é um livro bem prático, bem assim, agora você faz isso, agora você faz aquilo. É como um manualzinho, assim. Isso, é bem isso. Hoje, e além do livro, você faz vídeos também, né? A gente viu Sim. que você se comunica super bem nas redes sociais com o pessoal. Então, a gente tem uma empresa que chama Soul Business, que é uma empresa de treinamentos, workshops, né? Eu brinco que é uma escola para empreendedores autênticos. Então, a gente tem treinamento, a parte online, alguns treinamentos online, e eu dou as consultorias e mentorias. E esses vídeos é a parte do que a gente quer entregar, né? Então, a gente está sempre gravando algumas aulas, algumas coisas assim, para levar essas coisas mais para perto, né? Para divulgar a metodologia, explicar de onde vem isso. E se o pessoal quiser ver, como é o canal no YouTube? É youtube.com/minhasoultv. Soul, S-O-U-L. Soul de alma, né? Coloca aí, editor. Como incentivar realmente os novos empreendedores? No Brasil, que é realmente muito difícil empreender, principalmente o pequeno e microempreendedor, porque, principalmente por causa do quadro econômico, mas dos tributos, taxas, leis, é realmente muito difícil. Eu sempre falo que o empreendedor no Brasil é meio que um cara corajoso, um herói, assim, né? Como incentivar o empreendedor e mostrar realmente a realidade? É difícil, mas dá. Até é interessante porque tem algumas pessoas que fizeram a leitura do livro antes dele ser lançado, né? E algumas pessoas falaram para mim, olha, às vezes você é até um pouco pessimista, mas você é pé no chão, então isso é bom, né? Muito também, né? O que eu costumo frisar muito é assim, testa. Molha a pontinha do pé na água primeiro, para depois você mergulhar. Tenta não mergulhar de cara, que é o movimento que as pessoas costumam fazer. Elas têm a ideia, planejam, ou não, mas planejam, e aí elas mergulham de vez. Eu acho que não, testa. Não conhece a área? Vai trabalhar num lugar, é a melhor forma de você conhecer. É um negócio de comida? Vai fazer degustação primeiro. É consultoria? Não aluga um espaço, vai para um coworking. Até no livro tem um pedaço bem grande que eu só dou ideia de como testar. Uma entrevista passada, acho que com um professor, eu perguntei para ele, eu pergunto a mesma coisa, é hora de empreender no Brasil, não? Eu acho que sempre é hora de empreender e sempre pode ser a hora de não empreender. Eu acho que é muito difícil dar uma resposta generalizada, justamente porque eu acho que é tão particular. Eu acho que depende de tantas variáveis que são particulares. Então, eu acho que se a pessoa entende que é o momento dela, que ela realmente olhe, observe e teste essas variáveis. Porque tem muita gente que começa na crise e cria empresas de grandes sucessos, né? Que a gente sabe que nasceu em meio à crise. Então, assim, não é a hora, talvez, de bloquear essa pessoa. Mas ela precisa ver, porque se der errado num momento de crise, o impacto pode ser pior, então, né? É hora de ter mais cuidado para empreender. Muito mais cuidado, muito mais cuidado. Porque o baque pode ser, catastrófico às vezes, né? E quando a pessoa tem um problema desse, às vezes ela perde a autoestima, ela perde a energia, ela perde a confiança da família, o dinheiro, quer dizer, o impacto pode ser muito grande. De uma vez só, né? Por isso que eu falo em minimizar investimento. Porque se você começa minimizando o investimento e você vai vendo, o objetivo é que dê certo. Mas se não der... Tem uma retaguarda financeira ali, né? O impacto é bem menor. Você tem mais energia e talvez dinheiro para reiniciar, né? Gi, quem se interessou pelo livro, ele tá, acho que em todas as lojas, pelo menos digitais, né? Eu dei um Google ali. Tem o site, né, que é o empreendacommenos.com.br, e lá tem o link de todas as livrarias nas quais ele está disponível. Com exemplos de empresas reais, da editora acho que Alta é importante Books. falar também, né?
Giovanna Bacarin. Muito bom. E com ilustrações de Metiaça. Não esqueci não. Muito bom, viu? Giovanna, muito obrigado por estar aqui. Realmente é um prazer. Principalmente receber uma ex-aluna que está lançando um livro. É um prazer enorme pro PSEG. E a gente fala por tudo, PSEG. É um prazer receber você aqui. Conhecer Eu é que também, agradeço. Né? Que a gente só vê eles pelo chat, ver os rostinhos é muito bom. Ver pessoalmente a carinha de vocês, né? Gostou daqui? Gostei? Nossa, adorei. Quando lançar o próximo livro, pode mandar pra gente, a gente vem pra cá. Pode deixar. Pode vir pra cá. E pessoal, como a Juliana falou, está em todas as lojas, dá um Google. E no MyClass a promoção tá rolando, corre lá. O Câmara continua e fica aí, tem mais livros, né? Tem o Tipos de Literatura daqui a pouco. Agora. Tchau. Terceiro episódio do Tips Literatura, fala literário. O terceiro episódio do Tips Literatura. Tá certo. A pessoa não sabe nem o nome do quadro que ela própria faz. O terceiro episódio do Tips Literatura começa por aqui. E o livro de hoje bem podia ser uma ficção, né? Mas não. Eu achei que o Rodolfo fosse falar. Você fez assim, a câmera tava em você, e aí você fez um dedinho na boca, e eu falei... O livro bem podia ser uma ficção, mas infelizmente não é. Hoje a gente vai falar do Casos de Família, que vai contar um pouco sobre o caso da Suzane Richthofen e da Isabella Nardoni. Ele é escrito pela Ilana Casoy e ele é muito interessante. Ele é da Dark Side, falei certo? Ele é da editora Dark Side. Eles são esteticamente, antes de falar do conteúdo, eles são esteticamente muito bonitos. É capa dura, ó. Independente do conteúdo, a gente sabe que o livro da editora vai ser muito bonito. Aquele livro que a gente compra pela capa. Como decoração, ele é lindo, né? Comprei um outro shampoo que cresce cabelo, pra eu ficar perguntando todo dia pra vocês se vocês acham que meu cabelo cresceu. E esse tem glitter pro cabelo brilhar. Nossa, que brilhosa. Que é pura purpurina aqui. Com certeza vocês já ouviram falar em ambos os casos, né, que aconteceram em 2002, da Suzane von Richthofen, que fala? Richthofen. E do caso Nardoni em 2008. As histórias foram amplamente divulgadas pela mídia, mas esse livro ele traz um quê a mais, assim, ele traz os relatos, ele traz fotos da perícia, a parte da perícia. Na verdade, ele é a reunião de dois outros livros, né? O Quinto Mandamento, que é o mesmo livro da editora que fala só do primeiro caso, e o segundo é Em A Prova e Testemunho, que daí fala do Nardoni. Esse, o caso de família, reúne os dois casos, mas ele traz algumas coisas a mais. No Quinto Mandamento, que é a parte da Suzane, ele traz a transcrição entre a acusação e a defesa. No fim do primeiro livro, eles até falam que não tem parte de júri, que essa parte do júri vai ficar para um segundo livro. E daí, nesse que a junção dos dois já traz. Reúne fotos, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Esse aqui não é foto, é anotação, mas é a anotação da perícia. Meu, é muito bacana ver por outro lado, né? Tem fotos aqui no início, ó. Peraí. Talvez as fotos tenham fugido, Ah, não, tá aqui. O livro é cheio dessas anotações da autora mesmo. Tanto é que em algumas descrições, elas são bem impactantes e reais. A primeira parte sobre a Suzane, no livro é muito mais detalhado, porque a autora ela acompanhou de perto. No segundo caso, o da Isabella Nardoni, ela só acompanhou o júri. Então, como eles não confessaram e é praticamente baseado em suposições, tem a transcrição toda dos depoimentos e tudo mais, mas é menos detalhado do que o da Suzane, que ela já estava ali dentro da cena do crime. Do primeiro caso já tem algumas fotos da simulação. Quem quiser comprar o livro esperando que vai encontrar cenas meio gore, sangrentas e tudo mais, você não vai encontrar. A autora poupou todo mundo disso. É mais a reencenação, os cenários. Mas o que eu acho também no caso da Isabella Nardoni é que a perícia ela conseguiu derrubar, fazer contraprova de tudo o que eles falaram. A altura que o sangue respingou, o tamanho do sapato que sobrepôs a cama. A perícia ela trabalhou de uma maneira tão minuciosa, tão delicada para realmente confrontar aquilo, ó. Planejamento, a maneira de execução, parece parte de um roteiro de terror. É muito interessante, assim, ela tentando estudar a mentalidade das pessoas e ao mesmo tempo a cena do crime. Com relação à narrativa, a autora ela já é conhecida por explorar esse universo, mas
mas o livro é cheio de terminologia, então pode ser um pouco dificultoso em algumas partes devido ao tamanho detalhamento da história. Então ela quer detalhar tanto e às vezes os termos jurídicos e criminais e pode se tornar um pouco difícil no começo, mas o leitor consegue se adaptar no decorrer da história. De fato, é uma história que todo mundo tem conhecimento, mas não da maneira que tá aqui, né? Então acaba prendendo muito a atenção. Valores do livro. Em livrarias físicas, no shopping, R$70. Na internet, R$35. E na Amazon não tem. Acho que é porque é um livro novo também, né? Ele é de dezembro de 2016. E a Dark Side preza muito pela... Não é qualidade, mas pela aparência do livro, assim. Então, quem se interessa por essa temática, é bacana entrar no site. Coloca o site aí, Dona Kessiane, que a senhora é viciada nele, pra ver os livros que tem, as temáticas, porque são livros muito bons. Então, pessoal, a página do MBA tá sorteando um Kindle e quem quiser participar é só entrar no MBA USP Exalc, curtir a página e as regras estão lá. O sorteio é no dia 4 de julho, então se você quiser um Kindle que facilita bastante no dia a dia, né? Eu gosto muito de livro físico, de páginas amarelas. Comprei o Kindle, mas gosto de Página. Eu já baixei um livro já. Quase baixou. 52 e 6. Mas o Kindle, ele dá uma facilitada, principalmente em relação a peso. Você consegue colocar vários livros lá dentro. Você pode ganhar um. Sorteio 4 de julho, então fica de olho lá, segue as regras. Aproveita que você tá no Facebook, curte a página do Novo Câmera também e manda e-mail. Fale pra gente o que vocês estão achando, que é muito importante pra gente. Siga nas redes sociais, @Novo Câmera. E a gente se vê semana que vem. Obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez. Semana que vem a gente tem que arrasar. Não que a gente não arrase sempre. Eu tô aqui. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso de Ferramentas do Office. A mãozinha para cima lá. Prestem muita atenção. Vocês vão ver como é fácil trabalhar com fórmula ou com as ferramentas. Os senhores já estão acostumados com a minha cara de bolacha. Beleza? Corta lá para nós. E mais um Câmera P7 acaba por aqui. Esse aqui muito especial, cheio de promoções aí para vocês aproveitarem. E o contato pode ser feito pelo câmera@p7.com e também nas redes sociais. Redes sociais que são Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, MyClass, rede social exclusiva do PSEG, e o Spotify com novas playlists muito bonitas, muito charmosas, muito legais. Lembrando também do aplicativo do Sim, onde vocês precisam, além de baixar, fazer a inscrição lá, que é muito rapidinha, para participar do evento que está aí em menos de um mês. Tá chegando, hein? Eu espero você aqui. Pode fazer a inscrição e pode vir. Venha. Até E eu vou mais. embora. Tchau. Que moderninha, parece até máquina de cartão de crédito. Já.